Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho hoje. Alguns aqui sabem que eu fiz aniversário recentemente e é um período que eu fico muito reflexivo, esse período quando eu completo o ano, né? Um ano de vida. Até mais do que quando o ano vira, né? No Réveillon, que todo mundo faz promessa, etc. Para meu aniversário, ele traz um pouquinho mais de peso, assim. Porque, né? Caramba, completei mais um ano de vida, literalmente. E o que eu tô fazendo até aqui, né? Aquela crise de completar ano. E o ano passado, né, 2023, foi meu ano do Trintou. E eu tinha muitas expectativas para esse ano do Trintou. Eu tinha encerrado alguns ciclos, algumas coisas aconteceram. E eu esperava coisas muito bacanas pro meu ano, e algumas de fato aconteceram. Mas não foi um ano nada fácil para mim pessoalmente, né? E foi um ano muito difícil, muitos conflitos interpessoais, muitas adaptações, mudei de estado, término de relacionamento, algumas questões familiares que me abalaram bastante. E não foi um ano nada fácil para mim. Foi um ano muito difícil, me causou muito sofrimento mental, desequilibrei de coisas que eu estava há muito tempo já equilibrado e bem resolvido na minha mente. E aí, às vezes, vem pequenos gatilhos que, se você não toma cuidado, eles acabam te puxando de novo para aquela situação antiga. Mas, pensando nisso, eu trouxe um tema para conversar com meus pacientes no grupo, na unidade, eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei vocês, mas eu já parei para refletir um momento da minha vida e eu percebi que uma boa parte dos sofrimentos que eu tive, psíquicos, mentais, etc., né, relacionados à saúde mental, eram sofrimentos fundamentados na minha negação ou não aceitação de alguma situação ou circunstância da forma como ela estava ocorrendo e da forma como de fato ela era. Porque às vezes a gente não tem, às vezes não, a maioria das vezes nós não temos controle sobre as situações da vida. E a gente sofre muitas vezes porque não controlou da forma como gostaria aquela situação. Mas se eu não tenho controle e eu não consigo modificar, por que trazer aquilo como sofrimento? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe para eles um tema para discutir sobre as estações da Terra, né? Basicamente, estações da vida que eu quis trazer a aplicação. Mas a gente sabe que, biologicamente falando, o planeta ele passa por estações devido ao seu eixo de rotação, etc., período que acontece. Quem é da área vai saber explicar muito melhor, mas a gente já estudou na escola um dia. E as estações do ano, elas ocorrem de forma cíclica, elas têm períodos para acontecer, para uma acontecer, a outra tem que vir antes e por aí vai. Claro que com aquecimento global, desastres ambientais, isso tem modificado um pouco, mas ainda elas são marcadas e elas têm os seus períodos para acontecerem durante o ano. E é muito bacana a gente pegar esse assunto biológico, geografia, etc., e traçar paralelos para a vida real. Por quê? As estações, elas têm uma coisa bem bacana que elas não duram para sempre. Então, não é verão o ano inteiro no Brasil. Apesar de ser um país tropical, não é verão o ano inteiro. Não é primavera o ano inteiro, nem tampouco inverno, né? Que aí piorou, né? Que aqui não é tão frio assim. Então, um primeiro ponto para a gente pensar sobre estações é que elas não duram para sempre, elas têm um período para acontecer. Uma outra coisa que a gente pode também puxar para fazer um paralelo com a nossa vida é de que elas são cíclicas e elas acontecem de forma contínua. Então, se a primavera, entre aspas, né, porque não é uma pessoa, ela não quiser ir embora, não tem como, porque pela rotação, pelo eixo, pelo tempo daquela situação, ela tem que ir embora para dar entrada para o verão, por exemplo, né? Então, elas acontecem de forma cíclica e contínua. Nós não temos controle. Isso é um ciclo biológico programado no planeta que já acontece. E traçando um paralelo sobre esses dois pontos principais sobre as estações, é bem bacana de refletir sobre a nossa vida. Primeiro, né, entendendo que as estações da nossa vida, então os momentos que nós passamos, eles não são eternos, eles não são para sempre. E isso vale, inclusive, para os momentos bons. Porque a gente costuma,
murmurar, estar no lodo, quando está passando uma situação muito difícil e, né, se descabela. E quando tá a situação boa, a gente tá feliz, tudo, e finge como se nada tivesse acontecendo, etc. E tá certo, a gente tem que aproveitar, é um momento bom da vida e são lapsos de momentos felizes que nós temos nessa vida que é um pouco mais dura no dia a dia para a maioria esmagadora da população brasileira, né? Vamos dizer, no nosso contexto. Mas é legal a gente pensar que, seja bom ou ruim a circunstância que nós estamos passando, ela vai ter um fim. Eu não sei quando que vai ser o fim, mas ela vai ter um fim. E muitas vezes, ela não teve um fim ainda na nossa vida porque a gente não abriu mão. Diferente das estações do planeta, que elas têm que sair para dar entrada para outra, nas estações da vida, nós que controlamos, muitas vezes, essas passagens de ciclos. Outras não, a gente não consegue controlar. E às vezes eu estou segurando, entre aspas, né, o meu inverno e não saio, não largo, não abro mão e me privo de viver a primavera que está por vir. Muitas vezes, por estar negando o momento, por estar remoendo, por estar murmurando, etc., a gente fica cego, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo de fato e a gente segura aquilo na nossa vida e não deixa o negócio fluir. Sabe? Não aceita que não é para sempre, mas pode ser para sempre se eu quiser que seja para sempre algumas situações, né? Obviamente tem algumas situações que a gente não consegue modificar de fato, mas uma boa parte é a forma como nós interpretamos, é a forma como nós lidamos com ela que vai dizer ou não se ela vai ser para sempre ou não. E isso é muito interessante porque na minha vida pessoal, em alguns momentos eu já segurei as rédeas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ter mais o controle, sou mais sistemático. E às vezes eu percebo que eu segurei muito a rédea de algumas situações que, se eu tivesse soltado um pouquinho, largado, as coisas tinham fluído melhor, o ciclo tinha se encerrado e tinha aberto porta para um novo momento na minha vida, né? Mas faz parte, aprendizado. E isso é uma coisa muito importante para a gente refletir, porque será que a gente tem permitido as situações que passam na nossa vida e que nós estamos vivendo, sentir essas situações? Viver elas da forma como deve ser vivida? Porque a gente quer viver a parte boa da vida. Mas quando vem a tristeza, vem a solidão, vem algumas emoções que nós não gostamos muito, nós tendemos a evitar, né? Hoje, na geração, internet, tudo, a gente não tem espaço para infelicidade, para tristeza. Tem sempre que estar good vibe, sempre tudo bem, sempre mostrando que está tudo legal na nossa vida e etc. E a gente vai sufocando essas emoções, né? Até que uma hora elas somatizam e viram doenças no físico, né? Sai da cabeça, transforma no físico da gente. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir todos os dias, sabe? Porque a gente pode se perder muito facilmente nesse caminho de segurar algumas coisas da nossa vida, de não deixar as coisas rolarem, de não aceitar os momentos que estamos vivendo, de não entendermos o propósito daquilo também na nossa vida, porque muitas vezes essas questões que permeiam nossas experiências pessoais, elas são experiências que vão lapidar o nosso caráter, vão lapidar quem a gente é para enfrentar coisas maiores lá na frente e estar preparado também para receber coisas muito maiores para a nossa vida. Então, se eu não me preparar no pouco, se eu não estar nesse processo me permitindo hoje, eu não vou estar preparado talvez quando vier uma oportunidade ou alguma situação muito grande na minha vida, eu não vou ter maturidade para receber aquela estação na minha vida e eu vou ficar preso nessa, porque eu não me permiti aprender. Então, para encerrar, né, que já deu quase 10 minutos, que foi o que eu conversei com os pacientes, é importante que a gente pare e pense hoje, você pode fazer isso agora, ou em algum momento aí na sua semana, liste coisas que estão te causando sofrimento e estão te trazendo desconforto na vida pessoal
e tenta entender o porquê que essas coisas estão causando desconforto, o que está acontecendo de fato, e não ignore as sensações, as emoções ruins. Aceite, abrace as boas, viva elas intensamente, mas também viva as sensações ruins. Permita-se chorar, permita-se ficar triste, permita-se ficar um dia sozinho, que não quer ver ninguém, etc. E reflita um pouco sobre o que eu tô segurando na minha vida que tá, às vezes, me empacando de progredir para o próximo passo, que às vezes está me segurando de viver coisas maravilhosas na minha vida. E entender como eu posso modificar isso que está acontecendo comigo, naquilo que eu posso ter o controle, né? Então, pensar nisso com os pés no chão, de forma que eu não vou tentar controlar aquilo que eu não posso, mas aquelas variáveis que eu posso mexer os meus pauzinhos, o que eu posso fazer na minha realidade hoje, sabe? E pensar, será que eu estou segurando, né, esse inverno na minha vida que não me larga, essa dor, essa situação, e estou me privando de viver uma primavera maravilhosa que está preparada para mim? Será que, de fato, essa situação não está passando porque não é para passar? Ou ela não passa porque eu não deixo o ciclo da vida seguir? É uma coisa para a gente pensar, tá bom? Eu espero que você que ficou até aqui tenha conseguido refletir e criar um triplex na sua cabeça como criou na minha quando eu li essa reflexão sozinho e apresentei para os pacientes também, tá bom? Até mais, até outro dia aí que eu trago outro tema para a gente conversar.